Tati, hoje a gente vai ver essa palhaçada aqui, que foi a CPI das bets da Virgínia. E eu vou deixar assim o chat na live, porque tá dando ban fazer multistream, apesar da Twitch permitir, né? Então vamos fingir que a gente não está fazendo. Mas vamos lá. Reunião da CPI das bets, criada pelo requerimento número 680 de 2024, para, no prazo de 130 dias, para investigar, no prazo de 180 dias, 130 dias, a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. Olá, tudo bem? Prazer. Virgínia, obrigada. Aí chega a Virgínia. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação das atas Mas, porra, da não 15ª enxergo. e 16ª reuniões. Aqueles que a aprovam, permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. Nossa, gente, mas eles podiam ter deixado uma câmera melhor, né? Tipo assim, já tá em HD essa bosta aqui e tá ruim. Com todo Iniciando a respeito, reunião, né? Mas é o informo que está governo. pautada a tomada de depoimento presencial da senhora Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão, Ai, peraí. apresentadora, empresária e influencer digital, convocada nos termos do requerimento 233, de autoria da senadora Soraya Tronic. Comunico que na noite de ontem, essa comissão foi notificada da decisão do eminente ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que proferiu a decisão do habeas corpus número 256.081-DF, impetrado pela depoente senhora Virgínia Fonseca. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para que esta comissão assegure a depoente. Primeiro, o direito ao silêncio, isto é, de não responder a perguntas que possam, de qualquer forma, incriminá-la, sendo-lhe, contudo, vedado faltar à verdade ou omiti-la relativamente aos questionamentos relativos aos investigados. Segundo, o direito de ser assistida por advogado ou advogada durante todo o depoimento. Terceiro, o direito de ser inquirida com dignidade, E ela devia ter exercido, tranquilidade né? e respeito, vedada a sua Eu acho que ela não quaisquer fez. constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaça de prisão ou de processo, caso exerça os direitos acima explicitados. Frise-se que, nos termos da decisão, a paciente não tem o direito ao silêncio com relação a perguntas relacionadas a outros investigados. A razão porque tem o dever de dizer tudo o que souber no sentido, ou seja, vedado, faltar com a verdade ou omiti-la relativamente a porra, e se questionamentos ela não relativos souber? a demais investigados. Estando presente, solicito à senhora Virgínia Fonseca que tome o seu lugar, que já está aqui conosco, acompanhada dos seus advogados. Passa agora a leitura do termo de compromisso da depoente, conforme o artigo 203 do Código de Processo Penal. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade no que souber e lhe for perguntado? Sim. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos de que tenha conhecimento e ou tenha protagonizado na qualidade de testemunha, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Nessa oportunidade, esclareço que o artigo 4, inciso 2º da Lei 1579 de 1952 estabelece que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante a Comissão Parlamentar de Inquérito constitui crime punível com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Feitos os esclarecimentos e tomado esse termo de compromisso, eu passo a palavra para a senhora Virgínia Fonseca para, no prazo de 20 minutos, fazer suas alegações iniciais. Esteja à vontade e, se a senhora precisar de mais tempo, lhe concederei. Bom dia a todo mundo, primeiramente. Tô um pouco nervosa. Primeira vez, né, fazendo isso, mas enfim. Fique absolutamente tranquila. Pra quem não me conhece, eu comecei na internet com 17 anos. Hoje eu tenho 26, completei agora em abril. E sempre fui eu tomando conta de tudo, porque meu pai não Gente, a Virgínia é mais nova que eu. Que mundo é esse? apoiava. E minha mãe, ela apoiava, mas ela não sabia lidar com as coisas. Então ela deixava eu ir, e eu fui. Mas minha carreira deu uma reviravolta quando eu conheci o Zé, que foi quando a gente começou. A gente começou a morar juntos, eu engravidei, a gente casou, eu engravidei de novo, hoje a gente tá com 3 filhos. E no meio disso tudo, eu sou influencer, né? E aí eu virei mãe, e levei meus pais pra morar comigo. Então, influencer, mãe, filha, me tornei empresária nesse tempo e apresentadora. E hoje eu sou tudo isso e eu espero poder esclarecer todas as dúvidas aqui hoje e quero agradecer também a oportunidade de poder fazer isso, porque tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, né, que a gente não tem a liberdade de falar, então acredito que eu vou poder falar aqui hoje, então estou muito grata. E é isso, que Deus abençoe a nossa audiência. Bora pra cima. Obrigada. Não é possível. Muito bem. Não é possível. Eu passo em seguida a palavra
para a nossa relatora, que é a autora do requerimento da sua convocação, que é a senadora Soraya Tronic. Por favor, senadora. Senhor presidente, bom dia, caros colegas, senadores Alci aqui presente, Cleitinho, servidores do Senado Federal. Cleitinho é foda, hein, mano? Todos aqueles que nos assistem. Senhora Virgínia, quer falar o nome? Cleitinho é complicado. Pimenta da Fonseca Serrão Costa. Saúdo Vossa Senhoria, saúdo a sua banca de advocacia e gostaria aqui de registrar que a senhora Virgínia, em 9 de dezembro de 2024, nos enviou um e-mail por meio da sua advogada, Taíro Laragão, dizendo que já se colocava inteiramente à disposição desta CPI. Então... Pra quê? Pra que vai arrumar isso aí pra cabeça, mano? Por que só não ficou quieta, sabe? Se chamar pra depor, beleza, vai. Mas pra que você falar assim, não vou aí depor? Mano, não. Agradeço, Vossa Senhoria. O seu depoimento pode ajudar muitas pessoas a compreenderem o que se passa no nosso país em relação a isso, a alertar, orientar e conscientizar. Bom, enfim, eu sei que a senhora está muito bem assessorada, mas eu gostaria de deixar aqui uma reflexão. Tá? Não sei se a senhora conhece o dilema do prisioneiro no âmbito da teoria dos jogos. Conhece? Não? Em tese, vários réus ou acusados, agindo conjuntamente, quando se trata de um crime, eles podem obter resultados melhores quando todos, absolutamente todos, ficam em silêncio. Porém, o problema para os acusados é que quase sempre um deles decide testemunhar contra os demais, certo? Desse modo, os que optam por ficar pegar em silêncio pena menor, recebem né? penas maiores. Na maioria das vezes são condenados. Ninguém é besta. No entanto, aqueles que optam por denunciar todo o esquema passa a ser considerado testemunha. E na maioria das vezes X9. Então, há várias investigações em cursos, muitas delas sigilosas. Então, é apenas para a senhora refletir, né, em relação, inclusive, ao artigo 16 do Código Penal, que os seus advogados podem lhe explicar, que é uma causa de diminuição prevista. Deixa eu só ler a letra fria da lei aqui. Um segundo. Fique calma, eu acabei de dar uma entrevista, conceder uma entrevista ao vivo, e o que eu disse, nossa intenção não é expor absolutamente ninguém. Nós até conversamos ontem, no sentido de, dependendo da situação aqui, nós poderíamos, inclusive, parar a transmissão ao vivo e deixar somente os parlamentares e a assessoria aqui. Para a gravação. Entendeu? Justamente porque nós não queremos expor ninguém. Nós temos uma obrigação aqui, que é a de levantar todos os escopos desta CPI, que envolvem lavagem de dinheiro, evasão de divisas, envolve também a questão dos algoritmos desses aplicativos, envolve a questão das propagandas, envolve a questão de influencers menores de idade, inclusive, e visa, além de tudo, aí nem poderia estar divulgando, aprimorar a legislação. O Poder Executivo acabou de azarar no dia... Entrou em vigor uma resolução para que possamos administrar de forma menos prejudicial possível para os brasileiros, mas nós estamos aprendendo. Vocês andam muito mais rápido, vocês são mais jovens e tudo. Então, a ideia também é que daqui saia uma legislação que possa proteger os consumidores brasileiros, enfim. Voltando Então, fique tranquilo, se a senhora não se sentir bem, a gente pode mudar, de repente, a forma, mas fique tranquila que a senhora vai ser tratada por urbanidade, com respeito. Bom, o artigo 16 do Código Penal brasileiro trata do arrependimento posterior, uma circunstância que pode levar à redução da pena quando o agente, após cometer um crime sem violência ou grave ameaça, é o que nós estamos investigando aqui, não estou falando que a senhora, estou apenas expondo algo. Repara o dano, quando o agente repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa. Essa redução pode ser de 1 a 2/3 de pena. Enfim, para a senhora refletir no que a senhora pode colaborar conosco. E, senhor presidente, conversei tá valendo a pena ser estelionatário, hein? Eu vou passar primeiro as perguntas para os senadores. Deixem dicas de estelionato nos comentários, por favor. Fazer Estou aceitando. Uma informação que é importante para todos. Até para que fique claro que a nossa convocada, ela não está aqui na condição de investigada, e sim de testemunha. Então, é bom que fique absolutamente claro isso. A gente colocou aqui na inicial, mas só estou enfatizando para que a nossa oitiva tenha esse escopo. Eu nem iria, então. Sim, uma testemunha que, aliás, como a nossa relatora falou, ela sempre foi muito solícita quando nós a convocamos, sempre nos colocou que viria aqui de bom grado, como está de bom grado aqui. Passa a palavra ao nosso Isalci. Pergunta da relatora se o senador Cleitinho me pediu para escrever. Pode, a senhora também concede depois? Muito bem. Então, primeiro inscrito senador Isalci, depois senador Cleitinho. Bem, primeiro, senador Cleitinho é foda, mano. Eu não aguento isso. As informações fornecidas por Vossa Senhoria podem subsidiar as deliberações do Senado Federal na formulação de leis que visem proteger os consumidores, garantir a integridade do ambiente digital
e definir claramente a responsabilidade de todos os atores envolvidos nesse crescente mercado. Seu testemunho é, portanto, uma peça fundamental para que a CPI cumpra seus objetivos de investigar irregularidades, entender a dinâmica do setor e propor medidas que previnam danos à população brasileira. O seu depoimento é essencial para esclarecer não apenas suas relações contratuais e as práticas de publicidade adotadas, mas também para avaliar a dimensão da influência dessas personalidades na disseminação dos hábitos de aposta e suas consequências para a sociedade. A comissão busca, na sua oitiva, elementos para aprimorar a legislação vigente, coibindo abusos e protegendo os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis dos riscos associados a essa prática. Esse é o objetivo nosso da sua participação. E eu já começo as perguntas. Existe um debate intenso sobre a necessidade de uma regulamentação... Tranquilo. Existe um debate intenso sobre a necessidade de uma regulamentação mais robusta com a publicidade de apostas por influenciadores, incluindo proposta de proibição ou exigência de certificação. Diante das controvérsias e dos riscos associados... Aí, fudendo, não tem um influencer com faculdade? Qual a sua opinião sobre a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa para essa atividade? A senhora é favorável à medida como a proibição de certos modelos de remuneração, a exigência de alerta de risco mais explícitos ou até mesmo a certificação de influenciadores que atuam neste segmento? Então, eu vou falar por mim, né? Quando eu posto, eu sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar e para jogar com responsabilidade. Coloco sempre todas as imagens do CONAR, exigidas pelo CONAR, então eu sempre deixo isso claro. Nunca falei que é pra pessoa entrar para fazer o dinheiro da vida dela, nunca pontuei isso. Igual eu falei, tô falando por mim, não sei como outros influenciadores fazem, outras pessoas, outras empresas, não sei, mas eu sempre deixo muito claro tudo isso que me passaram para falar, eu falo, e em todos os stories, normalmente eu faço, vamos lá, 3, nos 2 eu falo e no outro é mostrando como joga e tudo mais. Então, eu sempre deixo claro todas essas exigências. Menor de 18 anos é proibido na plataforma, joga com responsabilidade, porque você pode ganhar, mas você pode perder, é um jogo. Que mais? O problema de vício, se você possui vício, não é recomendado entrar. E coloco a imagem, sempre. Sempre tem a imagenzinha lá que o CONAR disponibiliza e eu coloco. Vossa Senhoria. Gente, minha opinião, falei, tô leve? Opiniões polêmicas agora, hein? Eu não vejo problema, tá? Se é feito desse jeito que ela fala que faz, eu não sei porque eu não sigo ela e tenho ódio de quem segue, eu não vejo problema. A pessoa postar lá e falar assim, jogo aí, aposta quem quer e você pode perder, você pode ganhar. Eu não vejo problema quando é assim, porque tecnicamente é a realidade. Você pode perder, você pode ganhar. Agora, quando a pessoa posta que é uma renda extra ou algo assim, que você vai ganhar, que você vai ganhar muito dinheiro, essas coisas assim, aí eu já não acho legal, entendeu? Aí eu já sou contra. Mas do jeito que ela falou assim, eu não vejo problema, aposta quem quer, faz quem quer. Se você perder dinheiro, o problema é seu, porque você que quis, você que postou, e tem que se fuder mesmo, desculpa. Mas, outra coisa, eu acho que deveria sim regulamentar questão de anúncio. Por quê? Porque os caras fazem isso daqui, só que a Globo tá lá passando a Deadbet. Mano, você vai no aeroporto, tem a Deadbet. Todo lugar que você vai tem a Deadbet. E hoje em dia, se eu abrir o meu e-mail, aparece um mini AD de bet. Então, assim, é em tudo. Tem que ser regulamentado, porque é aquele lance. Se você for proibir tudo que vicia, você vai proibir até celular. Porque tem a mãe de uma amiga minha que já gastou mais de 10 mil reais no Candy Crush. Então, assim, que já deixou de pagar a conta pra comprar, seja lá o que seja no Candy Crush. Aí vai proibir o Candy Crush? Acho que não, né? Então, acho que tudo tem que ser regulamentado. Por exemplo, o cigarro. Tem propaganda de cigarro, é sempre aquele negócio. Acho que de cigarro nem tem mais, né? De bebida ainda tem. O que eu acho meio nada a ver. Tipo, se do cigarro não pode, por que da bebida pode? Pra mim não faz nenhum sentido, mas tudo bem. Devia ser assim, entendeu? Tem lá a propaganda, aí depois aparece aquele aviso lá de beba com moderação, aí seria a mesma coisa, tipo, jogue com responsabilidade. Ou pelo menos passar a propaganda em certos horários e pessoas mais jovens já não vão estar acordadas, por exemplo. Sei lá, deem um jeito. Se virem, não sei o que vocês iam fazer, mas se virem, porra, eu não tenho nada a ver com isso. Só dando uma ideia, mas eu acho que deveria ser feito assim. Porque eu não vejo por que proibir. Se for proibir bet, vai ter que proibir Mega Sena. Mega Sena é um jogo de aposta.
E tem gente que gasta muito dinheiro em Mega Sena. Tem gente que gasta o que não tem em Mega Sena na esperança de ganhar. E tem o jogo do bicho, né? Mas o jogo do bicho já é proibido. Mas eu acho que deveria legalizar o jogo do bicho de novo. Mas tudo bem. Vamos seguindo em frente. Ele entende que precisa ser melhorada essa legislação? Ou acha que é o suficiente o que está aí? Eu acho que se for melhorar, tudo que é pra melhorar, tá? A gente tá aí agregando sempre. Eu comecei há um tempo atrás, era de outro jeito, então sempre quando passa mais coisa, eu falo mais e tô sempre aberta. O que for pra melhorar, é só mandar pra mim que eu faço do jeito que tiver que ser feito. Tá bom. Bem, dada a crescente preocupação com o endividamento e o vício em jogos, é provável que influenciadores que promovam apostas recebam feedback de seguidores que tiveram experiências negativas. Eu pergunto, a senhora ou a sua equipe já receberam mensagens ou comentários de seguidores relatando problemas de endividamento, vício ou outras consequências negativas decorrentes das apostas que a senhora promoveu? Qual foi a sua postura adotada diante desses relatos? Se é que houve. Olha, Eu particularmente responderia. E eu pro você, né, gato? Porque eu postei lá. Você pode ganhar, você pode perder. Você jogou, você ficou perdendo, você jogou mais porque você quis. E já é um problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Boa sorte aí. Sei lá, no máximo posso tentar fazer uma publi aí com o Serasa pra gente fazer um feirão limpa-nome aí pra você. em 53 milhões de seguidores foi um caso que não seguiu pra frente. Mentira. Eles existiram. Isso aí é mentira. Isso daí eu tenho certeza que é mentira, mano. Não, de 53 milhões só uma pessoa, duvido. Duvido que não tenha, sei lá, 5 pessoas que já tenham comentado lá no post da Virgínia: você matou minha família, você acabou com a minha vida, sei lá. Acho que chegou a ser um processo, né? Uma ação que não deu seguimento, não continuou. Tá, em termos de ação judicial, mas alguns feedbacks em termos de algum questionamento, alguma... Não, eu acho que são... Não, né? Ela bloqueia todos. Eu, pelo menos, não vejo. Não vejo nada. De destaque que chegou até mim foi essa, que não seguiu. Bem, sua influência digital alcança milhões de seguidores, tornando-se uma figura central em campanhas publicitárias. Investigações apontam seu envolvimento na promoção de casas de aposta como a Esporte da Sorte. Foi revelado que seu contrato com essa empresa previa o recebimento de uma porcentagem sobre as perdas de seus seguidores em apostas realizadas através de links compartilhados pela senhora, algo em torno de 30%. Esse modelo de remuneração levanta uma série de questões, pois o seu lucro estaria diretamente atrelado ao prejuízo dos seus seguidores. Eu pergunto, a senhora pode confirmar a existência, os termos específicos de seus contratos com a Esporte da Sorte ou outras casas de aposta? Especificamente, Esporte da Sorte é do John? Ou prevêem remuneração baseada em percentual de perda dos apostadores que utiliza seus links ou códigos promocionais? Então, é até ótimo falar sobre isso, porque na época saiu na internet, eu não pude responder por questão de confidencialidade, enfim, eu não pude falar e eu apanhei calada, muitas pessoas falando sobre, eu fiquei calada porque eu não pude falar, mas o advogado me instruiu que aqui eu posso falar. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa, em momento algum, sobre perdas dos meus seguidores. Mas aí você acha que vem da onde esse 30%, linda? Tipo assim, da onde, o que você acha que a empresa tá faturando? Será que é com os ganhos das pessoas que saem do bolso deles ou com a perda que entra no bolso deles? Às vezes é bom pensar. Seguidores, nunca teve sobre isso no contrato, meu contrato não tem nada de anormal. Então, o que aconteceu foi isso, mas que nem foi atingido esse valor, nem foi dobrado, então eu nunca recebi R$1 a mais do que o meu contrato de publicidade que eu fiz por 18 meses. Então, era um valor fixo, se eu dobrasse o lucro, eu receberia 30% a mais da empresa, mas isso não chegou a acontecer, então eu não recebi R$1 a mais do contrato. E lembrando que isso era uma cláusula padrão, que na época, com todos os outros meus contratos, eram assim, com todas as outras empresas, então não era só Bets, todos os outros eram assim. É porque a gente tem informações e também documentos que indicam a existência de cláusula contratual que atrelam a remuneração à perda do seguidor. Não tem isso. Eu posso passar o contrato para o senhor. Não tem isso. A cláusula está lá bem explícita, que é 30% da empresa, se eu dobrasse o lucro do que eles me pagaram. Não tem então, assim. se puder disponibilizar o contrato só para a gente tomar conhecimento. Tem algum contrato aí? A senhora tinha plena consciência de que, ao ser remunerada pelas perdas... Bem, aí está dizendo que não teve exatamente isso. Não teve. Então, nem vou perguntar, porque eu ia perguntar exatamente isso. Tá. Né? Bem, a transparência na publicidade é um pilar ético fundamental. Os seguidores têm o direito de saber quanto ao seu conteúdo, quando é patrocinado. E a omissão dessa informação. Acho que você já até respondeu dizendo que sempre coloca isso. Vou perguntar. Em todas as suas publicações e comunicações promovendo casa de aposta, a senhora identificou claramente que se tratava de conteúdo publicitário, utilizando as marcações adequadas? Tem que fazer, né? Senão dá um belo. Parceria paga de forma visível e inequívoca de seus seguidores? Você acho que já confirmou isso, né? Sim, eu sempre deixei tudo claro, parceria paga, tudo certinho. Ok. A lei 14.790... e as portarias do Ministério da Fazenda, determina que as ações de comunicação devem zelar pela prevenção ao jogo patológico e vedam publicidade que prometa ganhos certos. Em suas campanhas para a casa de aposta, a senhora incluiu alertas claros e ostensivos sobre os riscos de endividamento, vício, ludopatia e a importância do jogo responsável? Essas mensagens foram comunicadas com o mesmo destaque e frequência que as promessas de ganho e diversão? Sim, todos os stories eu falo.
Ok. Bem, a lei também, a publicidade de aposta por influenciadores tem um impacto significativo, especialmente entre o público jovem e indivíduos com menor educação financeira. A lei... Nossa, cara, isso aqui que me deixa puta. Tipo assim, se é uma véia, uma véia de 60 anos perder tudo no tigrinho, ainda vai, entendeu? Porque velho não fica na internet. Agora, meu amigo me mandou esses dias um negócio de uma mina de 25 anos que se matou porque perdeu 140 mil no tigrinho. Eu não consigo ter dó de uma pessoa assim. Eu não consigo, mano. Eu não consigo de jeito nenhum ter dó de uma pessoa assim. Eu olho e penso, bem feito. Porque, mano, você tem 25 anos, você tem claramente acesso à internet, porque dava pra ver pela cara da menina, não tinha cara de pobre lascada, não. Então, a pessoa vai lá, ainda deve ter pego dinheiro, ou tomara que tenha feito empréstimo, tenha pego do banco, pra pelo menos o banco só sair no prejuízo. Porque se pediu dinheiro da família, aí já é dinheiro da família, e a menina ainda deixa os outros endividados ainda, e vai deixar mais, porque enterrar os outros não é barato, não. Então, assim, eu não consigo ter dó de uma pessoa que é jovem, que tem acesso à internet. Se é uma pessoa que não tem acesso à internet, como é que vai jogar no tigrinho também? Tipo assim, baixa renda até quanto? Porque a pessoa que mora nos quintos dos infernos, na favela, não vai ter nem celular. Então, não teria nem como estar jogando no tigrinho. Mas tudo bem. Aí você vai falar pra mim que uma pessoa que tem internet e tem um celular, baixa essa porra de tigrinho porque uma pessoa que ela segue mandou. Desculpa, pra mim isso é seleção natural. Que não tem como. Cara, não tem como. Não é como se fosse assim, olha, gente, comprei essa roupa aqui na Shein. Se você baixar a Shein aí e usar meu código de desconto, pronto, você pode ter a blusa igual a minha. É uma coisa. Agora, tigrinho, aí você acha mesmo que o influencer milionário joga no tigrinho? Ai, mano, pra mim não tem como. Pra mim não tem como. A pessoa é muito ingênua, não pode ser. Porra, você tem acesso à internet. Primeira coisa que você pesquisar, pesquisa o nome da Bet, joga lá no Reclame Aqui, você já vai ter 30 motivos pra você não jogar. Mano, eu lembro da Blaze. O pessoal vivia reclamando que não pagava, que eles ganhavam e não conseguia sacar. E você entrava no Reclame Aqui da Blaze, era a primeira coisa que aparecia, era que a pessoa não conseguia sacar. Sabe? Eu não sei, mano, se falta instruir as pessoas a pesquisarem antes de comprar alguma coisa ou baixar alguma coisa ou apostar em qualquer coisa, que eu acho que você já não deveria apostar em nada, ponto, né? Tudo que você corre o risco de perder o seu dinheiro, eu acho melhor você não fazer. É porque que ao invés de apostar, você não investe esse dinheiro em fundo imobiliário. Pronto, tá ótimo. Investe em renda fixa, pronto. Não vai apostar pra quê? Entendeu? Eu não consigo ter pena, mano. Eu não consigo ter dó. Então, pra mim, não sei. Eu não consigo demonizar a Virgínia do jeito que as pessoas fazem. Eu acho ela uma chata, né? Mas de resto... Veda a publicidade que tenha como público-alvo menores de 18 anos. A senhora tem conhecimento da demografia de seus seguidores, incluindo a porcentagem de menores de idade? Quais medidas específicas a senhora ou as empresas de apostas com as quais trabalhou adotam para garantir que a sua publicidade não atingisse ou influenciasse indevidamente o público infanto-juvenil? Eu acho que isso daí não tem como fazer. Até onde eu sei no Instagram tem como você colocar a idade mínima que a pessoa pode ter para ver o seu perfil. Então, se eu colocar, por exemplo, no meu perfil, que eu não quero que ninguém com menos de 20 anos veja, não vai aparecer para as pessoas que botaram, a hora que se inscreveu no Instagram, colocou que tem menos de 20 anos. Agora, como que as Bet faz para garantir que a pessoa tem 18 anos, aí eu já não sei. Eu acho que isso não é muito regulamentado, deveria ser, inclusive. Porque, porra, menor de idade também tá apostando com que dinheiro? Com o dinheiro da merenda nesse caralho? Hein? Mas, enfim. Não, eu acho que não tem como você colocar uma publicidade nos stories. Eu não sei, porque eu nunca fiz publi nos stories. Tipo, nunca fiz tráfego pago nos stories. E se eu fosse postar alguma coisa nos meus stories normalmente,
apareceria para todo mundo que me segue. E o meu perfil não tem restrição de idade. Então, não sei. Mas eu sei que no... mesmo se você for postar assim normal aqui também, não dá essa opção. Só quando você vai fazer tráfego pago. Quando você vai fazer tráfego pago, aí aparece pra você, tipo assim, qual a idade, né, demográfica lá que você quer atingir. Mas aqui no Insta tem um negócio. Eu só não lembro aonde que é. Mas eu vou procurar aqui. Ou populações vulneráveis? Então, eu acredito que na hora de fazer o cadastro no site não tem a possibilidade de ser menor de 18 anos. E quando eu vou postar, eu sempre falo que menor de 18 anos é proibido na plataforma e também coloco a imagem de menor de 18 anos ser proibido. É o que dá pra Eu fazer, sempre né? deixo muito claro que menor de 18 anos é proibido na plataforma. Não pode entrar. Antes de firmar contratos e iniciar a promoção das casas de aposta, a senhora ou a sua equipe realizaram alguma diligência para verificar a legalidade e a regularidade dessas empresas junto aos órgãos competentes? Aqui, ó, você vai no negócio do seu Instagram, né, nas configurações aqui do seu Instagram, olha, tem 250 pessoas bloqueadas. Aí você vai aqui no Creator Tools e Control, deve ser, em português deve ser ferramenta do criador de conteúdo, alguma coisa assim. Aí tem aqui, ó, Minimum Age, que é idade mínima. Aí aqui você coloca uma para todo mundo, então é pessoas do mundo inteiro, ou por país. Então aqui, por exemplo, colocar 18 e vai, porra. Ai, meu Deus. Nossa, gente, eu cliquei em um monte de coisa. Calma aí. Eu não sei o que eu fiz, não. Cliquei em um monte de coisa. Aqui. Aí fica aqui, ó. Pronto. Qualquer pessoa que tiver menos de 18 anos não consegue ver o meu perfil. A pessoa não consegue procurar pra seguir. Não vai achar. No Brasil, a senhora tinha conhecimento de todas as plataformas que promoveu, se possuía as devidas licenças para operar aqui no Brasil, não? Então, senador, só foram duas, né, que eu fiz. Uma que eu fiz, que é a Resposta da Sorte, e agora que eu estou com outra. Então, só foram duas, e sim, a gente avaliou tudo, foi atrás de tudo, a minha equipe, né, ficou em função disso, a gente olhou tudo e tudo certo. Inclusive, hoje, a Resposta da Sorte, ela patrocinou 8 times de futebol, se eu não me engano. Ela foi um dos maiores patrocinadores da Globo, né, do Big Brother. Então, a gente avaliou, sim. Então, as duas empresas que o Vossa Senhoria promove são legalizadas? Legalizadas, regulamentadas. Antes disso, não houve nenhuma? Nenhuma outra. Nenhuma outra? Nenhuma outra. Ok. Bem, Não fez a senhora Blaze, tinha não? conhecimento das investigações envolvendo esporte da sorte, especificamente em uma operação, integração, durante a vigência do seu contrato ou antes de firmá-lo? Essa informação influenciou, de alguma forma, a sua decisão de promover a empresa? Não. Quando aconteceu essa investigação com os Resposta da Sorte, eu já não estava mais. Então, enquanto eu estava com eles, não tinha nada acontecendo. Depois que o contrato rescindiu, que aí estourou tudo aí e que eu fiquei sabendo. Mas enquanto eu estava, não tinha nada, não. Ok. A senhora se considera responsável pelo conteúdo das peças publicitárias que veicula as casas de aposta? Em que medida a senhora participa da criação ou aprovação desses conteúdos, especialmente o que se tange à veracidade das informações e à inclusão de alerta de risco? Então, eu não participo de nada. Eles me mandam o briefing e eu faço a publicidade. Aí eu coloco tudo que eu tenho que falar, eu falo tudo que eu tenho que falar, todas as responsabilidades, né, que eu tenho como influencer, mas eles me mandam e eu faço o meu trabalho de publicidade como qualquer outra marca. Ok. A senhora tem refletido sobre o possível impacto direto de suas campanhas publicitárias para as casas de aposta no aumento do endividamento de seus seguidores e da população em geral? Existe alguma preocupação ou ação de sua parte para mitigar esses efeitos negativos? Não consigo entender, tipo... Como é que eu não consigo entender a pergunta mais básica do mundo? Ai, não consegui entender. Eu tenho meu contrato de publicidade, eu preciso fazer a entrega e o que eu posso fazer é alertar as pessoas da maneira que eu alerto. Entendi. Bem, seus contratos com as casas de aposta continham cláusula de exclusividade? Gente, isso aí só na Virgínia, hein? Aqui no meu canal, quando começar o Tigrinho acima de 500 mil só que eu vou estar aceitando, menos que isso não vou estar aceitando, aí a gente vai fazer uns sorteios muito legal. 500 mil vai ficar 250 mil pra mim, aí 250 mil pra vocês. Aí vocês vão decidir se vocês preferem 250 sorteio de R$1.000 ou se vocês preferem uma quantia maior, tipo assim, 100 mil para os 2 primeiros e 50 para o terceiro colocado. A gente vê, aí 50 milhões que ele oferecer pro Felco, 50 milhões, 25 milhões é meu, aí 25 milhões eu dou 1 milhão para 25 pessoas diferentes. Ai, ninguém reclama. Ai, eu não quero ver ninguém aqui reclamando que, ai, tá fazendo tigrinho. Tô mesmo, e você pode ganhar. E você pode ganhar, então fica aqui. A Virgínia não faz isso, mas eu estarei fazendo. Então, vai ter benefício pra vocês, hein?
Ou sei lá, eu... Ao invés de sortear o dinheiro, sorteio alguma outra coisa, sorteio um computador, não sei, a gente faz. Porque pra mim vai ser bom que eu não pago imposto, né, nesse dinheiro que eu sortear. Então, só vou pagar, porque eu vou sonegar. Não sei nem se eu poderia estar falando essas coisas, né? Depois, gente, tudo bem. Depois do dia que eu for presa, minha advogada que vê aí que se resolva. Mas, que eu vou sonegar o resto, então eu também não vou pagar. Mas aí, sonegar 25 milhões é mais fácil do que 50, eu acho. Não sei. Vamos estar descobrindo. Que impediam de promover outras marcas ou metas de engajamento, conversão de novos apostadores, que pressionavam a intensificar a divulgação, mesmo de forma potencialmente prejudicial aos seguidores? A gente tinha contrato de exclusividade, eu não podia divulgar outra casa de aposta, e é isso. Tem exclusividade, então? Tem, nos meus contratos tem. Bem, a senhora participou de campanhas publicitárias que apresentavam os jogos de apostas mais como uma forma de entretenimento garantido ou investimento do que uma atividade de risco ou de perda de dinheiro, é uma possibilidade real e frequente. Esses conteúdos, eles valoriza mais a questão do entretenimento ou realmente para ganhar dinheiro? 100% do entretenimento. Sempre deixei claro que é um jogo para jogar e se divertir e que você pode ganhar e pode perder. Sempre deixei isso muito claro. Presidente, eu acho que satisfeito. Quero parabenizar a senhora Virgínia, né, pela contribuição a essa CPI. Obrigado, senador Alcides. Cadê o Passando em seguida Cleitinho? ao nosso próximo senador que vai fazer as perguntas. Senador Cleitinho, por favor. Vai, bom dia a todos que Cleitinho. estão presentes aqui, a Virgínia, o seu Bom advogado, dia, Soraya. Cleitinho. Virgínia, eu não vim aqui para poder te perguntar nada. Não vim aqui para apontar o dedo para você, não. E eu quero deixar bem claro para os senadores que estão aqui presentes aqui, que isso aqui não é quero te nada para vocês, eu estou perguntar aqui nada. generalizando, tá? Até porque vocês são senadores sérios. Mas eu, como político, eu tenho que falar da classe política. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ela, porque ela não é criminosa, não é bandida. Então, assim, eu estou aqui hoje é para poder falar para a classe política que moral que a gente tem, a classe política. Eu estou falando incluindo eu, tá, presidente? Porque esse dia para trás, semana passada, eu falei no plenário do Senado que isso aqui o Congresso Nacional é uma prostituição, tomei nota de repúdio. Pode entrar até em comissão de ética. Então, deixar bem claro aqui que eu não estou falando para nenhum senador aqui. Estou falando da classe política. Quebra Nós não tudo, temos moral Cleitinho. nenhuma de apontar o dedo aqui para a Virgínia. A CPI que a Concordo. gente deveria estar focando que é do INSS, que roubaram aposentados. Uma CPI que eu topo fazer toda hora aqui para a classe Concordo. política é para Nossa, falar das tô emendas concordando parlamentares, com o que graças a Cleitinho. Deus nunca fiz nada errado com as emendas parlamentares. Essa eu topo. Começar a chamar lobista que vem aqui para a porta do Congresso Nacional, fazer logo com emenda, para botar tudo na cadeia. CPI também de rachadinha. Sou doido para fazer CPI de rachadinha, para poder colocar todos os criminosos na cadeia. Vai falando, Então, eu quero falar que Cleiton. a política não tem moral para falar da Virgínia. Zero moral. A Virgínia ela é É fonte de isso riqueza. mesmo. Nós somos fonte de despesa. Nós só traz despesa para a população Não, brasileira. mas A aí Virgínia também não. aí Ela já traz fonte de extrapolou. riqueza, gera emprego. Agora, Virgínia, eu queria falar para você, Gera? se tocar seu coração como um cristão. Você não precisa mais disso. Acaba com isso, não faz mais esse tipo de propaganda, de divulgação, não. Divulga seus pretéritos, inclusive eu tomei seu pretérito hoje, maravilhoso. Tá? Obrigada. Não, tô falando como cristão. Porque aqui a casa, a gente deveria estar fazendo projeto de lei pra banir essa porcaria de jogo. Porque aqui agora aqui eu vou te falar como um pai. Você que é mãe. O cidadão que joga, o coitado que joga, ele nunca ganha, coitado. Ele sempre perde e entra no vício, que depois não dá conta de sair. Quem ganha com isso mesmo de verdade são vocês que acabam fazendo a propaganda e a banca. Então eu acho que em vez da CPI aqui, Ainda bem. é banindo presente esse tipo de jogo pra sociedade brasileira não deixar jogar. Não, mas acho que banir... Bom, se for banir, então vai ter que banir tudo, mano. Vai ter que banir tudo. Vai ter que banir isso de LOL. Gente, eu já gastei mais de R$1.000 em LOL. Eu acho que eu já gastei mais de R$5.000 em LOL. E eu era viciada em LOL. Eu saía da escola, eu sentava no computador, eu jogava LOL. Até, sei lá, mano, saía da escola, era o quê? Meio-dia. Chegava em casa 1h no máximo. Aí jogava LOL até, tipo assim, 11 horas da noite. Aí eu ia tomar banho. Aí eu ia jogar LOL. Até 3 horas da manhã. Aí eu dormia. Aí eu acordava 6 horas da manhã pra ir pra escola, voltar e jogava LOL. Então, assim... Tudo, né, vicia. Aí vai banir tudo? Não tem como banir tudo, mano. Não tem o que fazer. E é aquilo, vai banir as bets, tem que banir a Mega Sena. Mas a Mega Sena eles não querem banir porque é da Receita Federal, né? Então, eu não sei. Eu não sou a favor de banir nada, mano. Por mim, liberava até o jogo do bicho. Por mim, liberava tudo. Mas eu só não entendo como que a pessoa consegue jogar, perder e depois continuar jogando. Porque tinha um ex-amigo meu aqui do YouTube que faz propaganda de bet. Acho que deve fazer ainda. Mas fazia, né? E aí ele sempre mandava pix pra mim. Ah, vou te fazer um pix aí pra você se inscrever numa bet aí pra eu ganhar. E aí eu escrevia e ele falava pra eu jogar até, tipo... Até eu ganhar alguma coisa, poder sacar ou até eu perder. Aí eu jogava. Perdia um negócio, eu já fechava o negócio e já não jogava mais. Porque já me irritava já. Entendeu? Já me irritava já. E aí eu ganhava, e quando ganhava já perdia, aí eu ficava puto, já não queria mais jogar. Entendeu? Então, assim,
Não dá, né? Se for banir a Beth, vai ter que banir o Candy Crush. Fica com o tanto de velho que joga essa bosta aí, já deve ter. O Candy Crush deve gerar mais lucro do que essas Beth, mano. Agora, o que acontece aqui no Congresso Nacional, que todo mundo sabe, que fica fazendo projeto é pra poder ainda tentar regulamentar essa porcaria, flexibilizar. Eu, por mim, acaba, corto mal pela raiz. Então, Virgínia, se tocar seu coração, e quem estiver vendo aqui, os outros influenciadores também, se essa fala minha chegar a todo o Brasil, parem de fazer esse tipo de propaganda. Você compra mais pré-treino meu, então. Não, eu vou comprar, eu acabei de tomar um, eu tô até acelerar, o IPIC, é isso mesmo. Então, assim, você não precisa disso, né? Você é uma geradora de riqueza, você presta riqueza pra sociedade, você gera emprego, então traga isso pra sociedade, viu? Então, aqui, nossa... Mas é isso mesmo, Cleitinho, porque a pessoa que é rica, ela quer ficar mais rica. E como você fica mais rico? Ao contrário do que todo mundo pensa, porque as pessoas pensam que existe milionário bonzinho, porque do salário de 50 milhões dele, ele doa 1 milhão pra caridade. Ai, meu Deus, como ele é bonzinho, nossa, como ele é caridoso. As pessoas acham que esse dinheiro não foi ganho explorando os outros. E você só fica mais rico explorando os outros. Aí pode ser igual o pai do Zé Felipe, que literalmente tinha escravo, ou pode ser você tendo uma doméstica na sua casa, você tem uma empregada, e você pode pagar um salário de 10 mil para ela limpar a sua casa gigantesca. Mas você vai lá e paga R$1.200. Por quê? Ela não vai arrumar outro emprego que pague mais, dificilmente. E geralmente tem gente que paga menos ainda do que R$1.200, que é um salário mínimo, eu acho. Então, é assim. Pode não ser, tecnicamente, um dinheiro que você tenha sangue nas mãos, como é o caso de quem faz aposta, né? De quem promove a aposta. Mas continua sendo um dinheiro sujo que você ganhou explorando os outros, porque você vai pagar barato para ter mão de obra das pessoas, e as pessoas não vão poder reclamar porque não conseguem outro emprego. É que nem na China, que eles já começam, já empregam todas as crianças lá, tudo na Shein, fazendo vestido. É desse jeito. Aí você vai olhar pra mim e vai falar que não, porque o Elon Musk, ele deu internet de graça pro Brasil, ele é muito bonzinho, tipo... Gente, não existe milionário e bilionário que seja bonzinho, tá? É o que eu falei, a pessoa pode não ter sangue nas mãos. Pode ser um dinheiro que não tenha vindo da pessoa ter matado alguém diretamente ou indiretamente, mas veio de explorar os outros. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Nós, políticos aqui, com todo respeito nas vossas excelências... Então ela vai querer mais dinheiro. Nosso salário para estar aqui, impostos rigorosamente em dia, nós somos fonte de despesa. Então não tô aqui hoje para apontar o dedo para você, não. Tô aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda agora, é contra esse tipo de jogos e faça mais o seu pré-treino. Inclusive, eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço para minha esposa? Claro. Com certeza. Meu Deus. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu te conheço, eu já vi vídeo seu, já. Não, mas o Cleitinho, ele... Mas o Cleitinho hablou, gente. Bom, eu acho que agora A candidata Bolsonaro não tá muito feliz, não. a nossa convocada ficou mais tranquila. Fiquei, não, agora o clima ficou bom. Mas eu queria, Cleitinho. Ih, Cleitinho, ó. Com todo respeito por você. Vai sobrar pra você. Mas eu tenho aqui, Cleitinho, uma vida que me honra muito. Você estava em Minas. Eu fiz residência médica no Rio, eu não fui para Minas. Eu fui para Roraima, Cleitinho, quando não tinha ninguém para fazer o que eu fazia, há 40 e poucos anos atrás. E eu já operei, Cleitinho, mais de 53 mil pessoas. Eu tô aqui nessa casa há mais de 10 anos. Ninguém aponta o dedo para mim. Ih, Então eu fico muito Cleitinho. tranquilo, porque é por isso que eu cuido dessa CPI com seriedade e não deixo que isso aqui vire circo. Porque no dia que for começar a virar circo aqui, acaba essa CPI, acabou. O presidente sou eu, uso minha prerrogativa. Então, ó, já pode desligar o vídeo porque já acabou, né? Porque de 58 minutos aqui, ó, já virou circo. Com muito respeito a todos. Já virou. Nós estamos aqui, essa senhora, na condição de testemunha, ninguém vai apontar o dedo para ela. Ela está aqui como testemunha. E eu estou aqui para salvaguardar os direitos dela, como pressupõe o Estado Democrático de Direito que nós vivemos. Então, quero dizer a você que na Comissão de Fiscalização e Controle, que vai acontecer aqui na quinta-feira, que eu presido, o ministro da Previdência Social vai estar aqui para dizer o que nós vamos fazer você com as discute pessoas com ele. que tiveram seus salários e suas aposentadorias surrupiadas por uma gangue. Bota o Cleitinho lá. Eu quero que também se explique, já aprovamos na nossa comissão uma fiscalização, a parte estatal de Itaipu, que era para a gente estar pagando a metade das nossas contas de energia no nosso país, porque Itaipu já acabou de pagar o nosso empréstimo de 50 anos, nós continuamos pagando a mesma coisa, e a parte estatal de Itaipu está fazendo convênio com prefeituras, pagando shows, pagando COP,
para vir para cá, milionários dizer o que nós vamos fazer com a nossa Amazônia, milionário que não tem nada para fazer no país deles, e vem aqui dizer o que a gente vai fazer na nossa Amazônia. Isso é um absurdo. Tá ouvindo, Elon Musk? Muito, muito à vontade, querida amiga. Ó, André Amaral aqui. Ele me conhece desde criança. Ele estudou no colégio, porque a minha filha que está aqui presente estudou. A Luísa está aqui, André, bem ali atrás. E eu tenho a consciência absolutamente tranquila de que a partir dos 50 anos, quando eu decidi entrar nessa atividade aqui, eu fiz com muito denudo, com muita dedicação, com muita seriedade, respeitando muito as pessoas. Respeito muito as pessoas. Eu não deixo que ninguém falte com respeito a ninguém aqui. A quem quer que Gente, seja. mas o Eu quero dizer a Cleitinho você não que faltou você tá respeito, com toda não. razão, e nós vamos continuar nessa Nossa, que é isso aqui? Nós Nossa, isso aqui é o Zé Felipe, misericórdia. começamos aqui desde a nossa relatora, Isalci. Nossa, não pode fazer um corte desse sem dar um aviso antes. Antes de passar para a relatora. Pois não. Agora entendi porque que a Virgínia separou Primeiro que dele. eu não apontei dedo para ninguém, muito pelo Uma contrário. que ele é Eu participo de todas as analfabeto, né? CPIs do Congresso, como deputado e como senador. Lei Rouanet, CARF, Petrobras, Fundo de Pensão, Covid, Chapecoense. Mas ele não falou com você, ele falou com o Cleitinho. Participei com muita dedicação, fiz relatórios à parte, inclusive do 8 de janeiro. Ele falou com o Cleitinho, contribuí você não é o realmente para melhorar principalmente a Cleitinho. legislação. Esse aspecto de hoje, o objetivo é esse, né? Ninguém está apontando dedo para ninguém, nem criminalizando ninguém. Então, eu Quebrou tô há o 20 pau anos aqui na no política. Senado. E tenho orgulho de ser político, né? Então a gente não pode generalizar. Até porque quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, a gente não Aí pode ele não criminalizar mentiu. a política como muitos fazem. Porque isso acaba afastando as pessoas de bem da política. Então, Cleitinho, Vossa Excelência sabe do meu respeito que tem por Vossa Excelência. Vossa Excelência da minha cidade de Minas, cuida direitinho da nossa cidade. Mas, de fato, tem exceções, né? Então, reforçando, Virgínia, você contribuiu, né? Ninguém aqui está colocando o dedo para você, muito menos criminalizando você. Se a gente tivesse nessa CPI pessoas como você está fazendo, com certeza nós iríamos amenizar muito o que está acontecendo no Brasil. Sim. Nós temos hoje mais de 3 milhões de pessoas que têm Bolsa Família jogando essas apostas. Nós temos mais de 1.500.000 pessoas endividadas, inclusive suicidando. Então, nós não podemos continuar do jeito que está. A gente precisa encontrar mecanismos para aperfeiçoar a legislação, para que não haja realmente distorções ou o que está acontecendo no Brasil. Hoje são 30 bilhões por ano. Hoje a pessoa deixa de comer para jogar. Então, o nosso objetivo Mas daí ela é esse. burra, Parabéns né, mais mano? uma vez. Gosto de servir pela contribuição. Antes de passar a palavra para a ilustre relatora também, por isso que enfatizei. Viu, Cleitinho? A senhora Virgínia está aqui na condição de testemunha. Deixei muito claro isso e enfatizei por mais de uma vez. Presidente, só para ir embora, em nenhum momento, eu já deixei isso bem claro, então não estou generalizando, até porque vocês três senadores têm meu respeito e meu carinho, e eu falei que eu não ia apontar o dedo para ela, porque como político, Começou o quebra-pau para fazer isso. Então não é nada com vocês, não, viu? Obrigado. Você passa a palavra, então. Cleitinho, me espera aí, senta aí. Está convocado. Está convocado. Senador Cleitinho, Soraya, entendo a forma de Vossa Excelência se pronunciar, nós já estamos acostumados, gosto de você, mesmo assim, não concordando muitas vezes com a forma de se expressar, mas eu gostaria realmente de tê-lo aqui todos os dias, para que o senhor pudesse, para que Vossa Excelência pudesse acompanhar os trabalhos desta CPI. Ela é necessária, sim. E eu assinei a CPMI do INSS e eu gostaria de saber onde que eu posso assinar a CPI que vai investigar a rachadinha. Tá rolando por aí? Então, por favor, peticione que eu sou a primeira signatária sua. Então, a gente que tem que fazer. Então, todas as CPIs são importantes, sim. Esse caso é extremamente grave e nós já falamos aqui, diuturnamente, que nós não conseguimos acabar com as bets. Nós não temos condições de colocar um muro virtual no Brasil. Então, nós perdemos para os jogos. Todo mundo perde das bets. Quem aposta e todos nós que não somos viciados. Mas nós somos importantes. Eu não perdi sim, nada não, quando porque eu tô nós estamos jogando legislando nada. aqui para proteger os jogadores brasileiros. Seria maravilhoso se não tivéssemos as bets, se não tivéssemos o jogo. Então, assim, Perdi. se Vossa Excelência tiver alguma sugestão, nos dê sugestão. Alguma solução, nos passe a solução. O ideal seria simplesmente proibir. Só que, proibido, as pessoas estavam jogando em sites, em plataformas de outros países. O dinheiro indo embora, sem controle nenhum. Então, nós precisamos... Aí tem que jogar aqui tentar, para a Receita pelo menos, Federal algo que a gente pegar o não dinheiro do consegue povo. lidar, tentar minimizar ao máximo os danos. Nós somos importantes, nós não somos pesos mortos na sociedade. Então, generalizar, eu sei eu tenho o maior respeito por ti, mas nós, aqui, com a nossa legislação, nós defendemos mulheres, defendemos pessoas em situação vulnerável. Gente, mas ele não destinamos generalizou, emendas e não. recursos quando nós estamos lá na ponta e sabemos quais são os municípios, os estados que precisam. Nós fizemos toda essa legislação que hoje protege pessoas, protege trabalhadores, protege os animais. Legislação que protege a nossa democracia. Então, nós não somos pesos mortos. Por quê? Eu, pelo menos, não estou aqui para lacrar. Não venho... Há políticos e políticos, parlamentares e parlamentares, cujo trabalho não é o trabalho legislativo.
Nós estamos aqui, fomos eleitos para legislar e fiscalizar. E tem gente que pensa que entrou aqui para ser influencer. Porque só legisla em causa própria e não se aprofunda, não estuda direito tributário, não se aprofunda na reforma da Previdência, por exemplo, que todo mundo pensa que foi feita, mas a bomba vai chegar e vai estourar. Tem que se preocupar com as causas que importam para o país. Legislar em relação de saneamento, direito ambiental, educação, saúde. Somos nós que legislamos e que fomos escolhidos. E eu tenho muito orgulho disso. Nossa. E não generalizo. Os doutores aqui vão saber. Advogados são sempre... Eu sou advogada, tá? Então eu vou colocar dentro da minha profissão. São sempre chamados assim, entendeu? E isso é péssimo, porque somos nós que defendemos os inocentes. Então, porque uns agem com má fé, todos agem com má fé. Então, se Vossa Excelência decidiu entrar para a política e está generalizando, e eu sei, sempre, naquilo que a gente concorda, eu sempre elogio Vossa Excelência, o senhor não pode generalizar, porque eu sei que Vossa Excelência não está falando de nós três aqui. Porém, esse corte vai sair. Esse corte vai sair. Então vão querer dizer, senhor, para mim, o senhor é de extrema importância aqui, entre os 81. Mas muita gente vai querer dizer, olha, Cleitinho, então renuncie. O seu primeiro suplente deve estar, ó, alegre, porque você ficou algo assim contraditório. É que a gente te conhece, mas isso que ela não tá aqui pra lacrar, hein? Pra mim, não. Não, pro seu suplente. Eu tô te dizendo que respeito você, mas não aceito a generalização. Entendo o que você disse, mas eu me sinto ofendida mesmo assim. Por quê? Porque eu não posso aceitar que... Tá aí, ó, a sua filha lá. Seu pai não é... Num corte, vai pensar que seu pai está dentre todos, né? Eu entendo você. Tanto que, quando se fala em reeleição do Executivo, uma das dúvidas que eu tenho é que tem gente que em 6 meses de mandato estraga um país, estraga uma cidade, estraga um estado. 6 meses de mandato é uma vergonha. E aí tem gente que tem uma capacidade incrível na política e 4 anos de mandato é pouco. Quando nós temos um país destruído, um estado destruído, a pessoa não consegue, o novo gestor, o responsável, o gestor que consegue fazer um trabalho, ele não consegue em 4 anos resolver o problema que foi causado naqueles 6 meses. Gente, por favor, tá muito barulho. Então, nesse sentido, eu tenho certeza que Vossa Excelência vale cada centavo. Cada centavo que a população lhe paga. Por quê? Porque nós precisamos disso, isso é democracia. E aqueles que não gostam, aqueles que falam mal, qual que é a minha... Venham pra cá, façam melhor do que nós estamos fazendo. Que é muito fácil apontar o dedo. Como é muito fácil, seria muito fácil apontar o dedo pra Virgínia. Então eu quero. Como Vossa Excelência não acompanhou, eu gostaria de vê-lo mais aqui, porque isso vai nos ajudar, porque está esvaziada essa CPI. Não sei por quê. Se você quiser, eu posso até te colocar aqui alguma isso que ela não veio aqui pra lacrar, hein? Generalizar e nem expor ninguém. Como a Virgínia não é a nossa ideia expô-la. Então, nós precisamos de senadores, tem vaga. A vaga para trabalhar e... Ai, Diva, me contrata. Tem um lado ruim e obscuro, nós não estamos falando que é o da Virgínia. A questão da publicidade e dos influenciadores é só um braço desta CPI. Então, por trás disso, tem o crime organizado, tem máfia. Máfia. É tão grave, tão sério, que eu gostaria. Você é muito bom, muito bom. Então, eu faço questão de tê-lo aqui. Não sei qual é o bloco, mas mesmo que o bloco não me indique, quem é o líder do bloco, deveria entregar a vaga para um outro bloco. Mas é uma vergonha simplesmente numa CPI de 11 termos 10, tá? Então eu convido Vossa Excelência para vir trabalhar conosco. Obrigado. E saiba que nós estamos aqui e não somos um peso, tá? Nós somos solução, aqueles que são responsáveis. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, só para finalizar. Nossa, ela lacrou. Eu vou passar a palavra. Eu não falava nada, mas depois disso aí. CPI é investigar no prazo de 130 dias a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas na prática de lavagem de dinheiro, bem como influenciadores digitais na promoção e divulgação dessa atividade. Esse é o escopo dessa CPI. Eu queria que a gente voltasse ao foco. Inclusive, na semana passada, nós tivemos aqui a presença do senador Girão, que de maneira muito histriônica, falou sobre que tinha alguns senadores que tinham interesse na CPI, alguma coisa assim, falou inclusive que teve uma denúncia em relação ao senhor Silvio de Assis, que haveria uma tentativa de extorsão, essas coisas. O que eu coloquei aqui? Isso foi feita uma denúncia e está no âmbito da Polícia Federal e a Polícia Federal que investigue. O escopo dessa CPI não é isso. O escopo da CPI está aqui. Eu não vou me afastar disso. Eu espero que Vossa Excelência, pelo maior respeito que tenho, amizade para o senhor, ele faz parte do nosso bloco, sou líder do seu bloco, eu espero que nós possamos voltar aqui a essa finalidade, para a gente otimizar o nosso tempo, para que a gente possa produzir cada vez mais na CPI. Obrigado. Eu levou bronca, hein? 30 segundos, tá? É para deixar bem claro isso. Nesse ponto, eu sou extremamente radical. Você pode usar até mais tempo. Fica à vontade. Extremamente radical. Eu acho que tinha que acabar. Eu não concordo que ainda a gente tem que regulamentar. Para mim, tem que acabar. O ser humano, ele não tem disciplina, então ele não sabe jogar. Então, para mim, tinha que acabar. Então, vamos matar o ser humano, porque o problema está na gente. Eu só não sou membro, por isso que eu não vim em outras... Viu, Soraya? Então tá bom. E para finalizar isso, eu não tenho problema nenhum de falar também que além de político, eu sou influência. Assim, todos os políticos são influência, presidente. Todos nós somos. A gente representa o povo. Agora, só dar uma pesquisada aqui dentro do Senado, eu tenho mais de 300 projetos aqui. Eu nunca faltei de uma reunião ordinária. Eu estou sempre fazendo a minha função de legislar e fiscalizar. Inclusive, várias fiscalizações que eu fiz acabou com abrir licitações do governo, que abre licitação errada, fraudulenta. Então a minha função aqui, eu faço todos os dias, de segunda a segunda, fiscalizar e legislar. Muito obrigado. Obrigado, senador Cleitinho. Só para registrar, eu passo a palavra ao nosso senador Exalci. Eu recebi
aqui a cópia da cláusula que a senhora Virgínia falou aqui. E aí, como a gente está fazendo um relatório, é só para colaboração, se achar que é conveniente. Porque eu precisava entender como é que funciona isso. E aqui nessa cláusula tem uma questão aqui que eu gostaria de entender. Existe um link parametrizado para cada influencer? Sim, o link. Cada influencer, quer dizer, quem aposta no link. Provavelmente para eles terem controle, Então dá né? para saber o que foi o resultado de cada influenciador? Sim, né? sim, dá pra saber, por exemplo, quem entrou no meu link e quem jogou pelo meu link. Tem acesso lá, você entrar lá e puxar. Se o senhor tiver entrado pelo meu link e jogar, vai estar lá. Entendi. Importante, viu, presidente, isso aí, só para a gente entender melhor. Obrigado, Virgínia. Obrigado, senador. Volto a palavra à nossa ilustre relatora, Soraya Tronic. Vai, Soraya. Senhor presidente, eu gostaria de começar perguntando para a senhora Virgínia Fonseca o seguinte. A senhora tem conta registrada em seu nome em alguma casa de apostas e qual? Eu tenho na de hoje, né? Que eu divulgo hoje. Qual que é a de hoje? A Blaze. Blaze. Mas a senhora ainda divulga? A senhora ainda tem contrato com eles? Depois de tudo, porque bicha. A senhora não está mais divulgando desde alguns dias nas suas redes sociais. Nós não encontramos mais. Então, eu tô pensando que a senhora havia desistido da atividade. Não, eu não posto no feed, então talvez por isso que a senhora não encontrou. Eu posto uma vez por semana apenas. O contrato é esse. Ok. Tá. Falando em contrato... Em story. Ok. Falando em contrato, a gente só recebeu uma cláusula aqui. Eu gostaria, e a gente tem o dever de sigilo, se assim for determinada a documentação, eu gostaria de ter acesso ao contrato inteiro, tá? Ok? A senhora tem algum óbice em fornecer o contrato no seu inteiro teu? Mas a confidencialidade não chega... aqui, nós temos muitos documentos que são secretos e está sob a nossa responsabilidade. Tudo bem, não tem problema. Ok, então se vocês podem disponibilizar para a CPI, o contrato Obrigado. anterior também com a outra... Qual é o nome da outra? Esportes da Sorte. Esportes da Sorte, o contrato anterior também. Sim. Tá? A senhora já jogou de fato nas plataformas que a senhora divulga? Sim. Os vídeos em que a senhora aparece jogando foram gravados com essa conta real? Não. Em qual tipo de conta foram gravados? Conta que eles mandam o meu login Deus. e a senha, e aí é a conta para publicidade, né? Tá, então é a demo. O que é isso, a demo? É uma conta demonstração. Específica para os influenciadores. Uma conta é a conta dos jogadores, outra conta é a conta dos influenciadores. Mas é uma conta que ela é feita. Meu Deus, que burra. Por que ela falou isso? Meu Deus, era só falar, é a minha conta. Acabou. Todo mundo sabe que não é a conta deles, mas assim, meu Deus, mulher, você vai se complicar. Pra eu jogar, não necessariamente é uma conta fake. É uma conta que Mas é a mesma conta que os seus jogadores jogam? provavelmente sim. Não, a mesma conta não, porque é a minha. Ok. É o mesmo aplicativo Meu Deus. disponibilizado para a senhora? Sim. É o que a senhora divulga? Sim. O mesmo aplicativo que eu divulgo é o que eles jogam. Zé, fiquei na dúvida aqui. Não, onde eu jogo é o que eles jogam. Tá, quando a senhora joga no vídeo, a senhora está jogando na mesma plataforma que todos os demais, todos os mortais? Sim. Os na mesma mortais plataforma. é bom. É a demo. É a demonstração. Eu posso te ajudar? Pode, claro. Por exemplo, você faz assim, ó, você joga aqui, e aí, aquilo que você está jogando aqui, se é uma conta que é um algoritmo que dá uma noção para as pessoas que a gente ganha mais do que ganha na realidade, essa conta dentro, você entendeu? É isso que ela está Entendi, mas eu acho que não é isso não. Tá, foi isso, senhora? Foi. A pergunta é, a senhora já utilizou alguma conta demonstração ou de terceiros para divulgar apostas? Não. Senadora, só explicando, senhora Virgínia, é o seguinte... Mas a gente pode já falar viu que aqui, sim. Né, existem alguns influenciadores que aparecem, por exemplo, eu vou comprar aqui uma carne, e tô sem dinheiro. Aí pega, ganhou na hora. E aí mostra isso. Então, exatamente, existem esses mecanismos que são Entendi. usados. Não, isso eu nunca... Você nunca usou isso? Não. Você usa a plataforma normal. Não. A senhora conhece as atuais regras de publicidade de apostas Meu no Brasil? Deus. Não, Eu pelo visto. sigo elas, né? Pra postar. Quando a senhora divulga jogos, os alertas de risco sempre estiveram visíveis? Sempre. Desde o começo, mesmo na época da Esportes da Sorte? Sempre. Ok. A senhora jogou sozinha ou com familiares nos vídeos? Todos tinham contas registradas? Como é que funciona isso? Depende, tem dia que eu jogo com o meu marido, tem dia que eu jogo com a minha mãe. Esses que aparecem jogando com a sua mãe, com o marido, quando a sua mãe está jogando, ela joga na conta dela ou na sua conta? Não, joga na minha conta. Eu jogando e eu filmando, a gente jogando na minha Tua conta. mãe tem conta? Ela não, Não, tem. Ela mas- joga, mas ela não tem conta? Ela não tem em conta. nenhuma plataforma? Acredito que não, Mas, sempre. então, desde o começo, mesmo na época da Esportes da Sorte? Sempre. Ok. Desculpa. É que... A senhora jogou sozinha ou com familiares nos vídeos? Todos tinham contas registradas? Como é que funciona? Nossa, que isso? É o VAR. Esse é o VAR. Depende, tem dia que eu jogo com o meu marido, tem dia que eu jogo com a minha parar. mãe. Esses que aparecem jogando com a sua mãe, com o marido, quando a sua mãe está jogando, ela Do joga na nada conta começa dela um ou na sua Não, conta? Play. joga na minha conta. Eu jogando e eu filmando. Acho que é a gente pra ela jogando na ver minha a conta. burrice que ela Como falou. está vendo? Ela não tem, ela joga, mas ela não tem conta? Ela não tem em conta. nenhuma plataforma? Acredito que não, Se a sua mãe- sempre. então, desde o começo, mesmo O lá... cara na- rachando o bico, vai se Ok, fuder. voltando. Senhora Virgínia,
Como é o nome da sua mãe? Margarete. Senhora Margarete. Do seu esposo? Zé Felipe. Zé Felipe. A esposa dela tá ali, ó. Aquele gato ali. Tudo bem. Olha, ela disse que aquele gato. Há controvérsias, né? Há controvérsias. Há controvérsias, eu concordo com Sua você. mãe joga, o seu esposo joga na conta... Então, eles jogam na conta da senhora. Sim. Então, a senhora consegue influenciar 53 milhões de brasileiros, mas não conseguiu que o marido e que a mãe... Não, meu marido tem entrasse- conta. E nem sua mãe, então. Mas aí a senhora divulga. Será que se esse produto fosse realmente bom, o seu marido e a sua mãe não estariam jogando? Ou não teria uma conta própria? Meu marido tem conta. Ah, tem ou não tem? O meu marido Conta? tem, mas quando eu vou postar, eles jogam comigo. Então não faz sentido ele jogar no celular dele e eu jogar no meu. A gente joga juntos, entendeu? Mas assim, eu não sei se a minha mãe lá no quarto dela, ela joga. Mas ela pode- tem conta? Eu não sei. Se quiser, eu ligo pra ela aqui agora e pergunto se ela tem conta. Porque realmente não sei o que ela faz no quarto dela. Não. É que quando a sua mãe joga, quando vocês estão filmando, eles jogam na sua conta. Na minha conta, junto na comigo. sua conta. Isso eu posto. Entendi. Isso é importante pra nós. Sim. Isso é muito importante saber. Bom. Isso é muito, 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 muito importante. Nossa. Qual foi o maior valor que a senhora recebeu por uma campanha de apostas? Eu me reservo no direito de ficar calada. Esses valores foram Nossa, declarados, deve ter declarados sido. na Receita Federal? Todos. Desde... A senhora pode colocar citar pra gente o marco mesmo do início da sua publicidade em apostas? Dezembro de 22, eu acho. Acho que foi 2022, dezembro. Ok. A senhora já firmou o contrato que prevê remuneração com base nas perdas de apostadores? Não. Ok. A Eu gostaria, Blaze então, vamos faz analisar isso, esse porque contrato. já falaram que Sim, a faz. cláusula tá aí, com a senhora. A cláusula, para mim, não é suficiente, senhora Virgínia. Ela não linka, né? Não linka. Então, se tudo ok, mas nós não iremos divulgá-lo, ok? Já está disponibilizado já o contrato. Ok, ótimo. Considerando a expressiva base de seguidores, qual a sua percepção sobre a, Ó, o sobre a outro ali no responsabilidade grupo do social Zap. que esse alcance impõe? Que esse alcance lhe impõe? Responsabilidade com aqueles que a seguem. Sim. A senhora tem noção da responsabilidade? A senhora é muito nova. Tenho. Mas a senhora tem noção da responsabilidade? Tenho noção da responsabilidade, por isso eu deixo claro em todos os meus stories, tudo que tem que ser feito. Eu não faço nada fora da lei, nada que não está como é que fala? Regulamentado. Eu não faço nada que não é permitido. Vossa Senhoria reconhece que influenciadores digitais têm papel decisivo na formação de opinião, especialmente entre jovens, o que demanda uma responsabilidade ampliada? Com certeza. Ah, gente, mas isso daí devia ser responsabilidade dos pais, né? Porra, caralho, como que você não fala pro seu filho, ô, para de ser besta, mano, para de seguir o que os outros falam só porque o fulano falou, você vai fazer também? Se fulano se jogar da ponte, é aquele clássico, né? Você vai se jogar também. É desse jeito, mano, tem que ter sei lá, tem que instruir as pessoas a não serem assim, burrinhas, desse jeito, por falta de outro termo melhor, porque, porra, ainda ser uma peça de roupa, sabe? Ainda vai, tipo, quando o Justin Bieber fazia propaganda pra Supra, eu usava Supra porque o Justin Bieber usava Supra, mas quando o Justin Bieber, sei lá, começou a usar droga, eu não comecei a usar droga porque o Justin Bieber usava droga, entendeu? Porque já me foi orientado sobre, então eu acho que esse bagulho de querer jogar a responsabilidade em cima do influencer de algo que deveria ser dos pais, de que deveria ser educação de casa, ou até mesmo uma orientação pública, né, feita pelo governo, eu acho que nada a ver. É a mesma coisa que você falar, tipo, minhas filhas ficam falando besteira porque ficam ouvindo a Anitta cantar funk. Então a Anitta tem que parar de cantar besteira porque tem criança que escuta ela. Tem criança que escuta ela. Porque os pais não botam um limite, não falam assim, você tá louco? Essa porra, moleque, você vai apanhar. E proibir, entendeu? De escutar. Porque a culpa não é da Anitta, ela canta pras pessoas que têm a idade pra ouvir as coisas que ela fala. E não pra uma criança de 5 anos estar ouvindo a Anitta. Aí o problema é dos pais. Aí eu discordo da Soraya. Quando seus filhos suas filhas, não sei, fizerem 18 anos, qual é o conselho que a senhora daria pra elas? Vários, né? Em relação a isso, em relação aos jogos de azar. Eu falaria, se quer jogar, jogue com responsabilidade, porque é um jogo. Você não vai colocar o dinheiro da sua vida lá, porque você pode ganhar, mas você pode perder. Então, O que é jogar com responsabilidade na você opinião da senhora? jogar pra se divertir. Jogou, foi lá, se divertiu, deu tempo, parou. Perder dinheiro é uma diversão, na opinião da Eu diria que jogar pra se divertir é jogar um dinheiro que não vai lhe fazer falta, né? senhora ou ganhar dinheiro é mais divertido? Ganhar dinheiro é mais divertido, senadora, mas eu não vou te mentir que quando eu vou lá pra Las Vegas, eu amo cassino. Então, Realmente. complicado. Porque lá é legalizado. A senhora Mas não aqui tá é cometendo- regulamentado. Aqui eu não tô fazendo nada fora da lei. Não estou dizendo que a senhora está fazendo algo fora da lei. Eu estou perguntando, porque, principalmente quando a senhora diz, olha, se você
segundo a senhora disse, antes de iniciar o vídeo, você fala, olha, se você tem algum problema de vício, por favor, não jogue, né? Exatamente. Como é que a senhora exatamente fala nesse Falo sentido? desse jeito. Como? Se você possui qualquer problema com vício, o recomendado é não entrar na plataforma. Tá. E como é que, vamos supor, seus filhos, suas filhas, quando tem 18 anos, você seria capaz de identificar que tem um problema de vício ou o próprio jogo em si vicia? Isso aí. Porque aquele que está suscetível, geralmente ele não percebe. E principalmente um jovem acabou de fazer A pessoa que tem problemas de vício, ela é viciada em várias coisas. E qualquer coisinha ela já vicia. Então, tipo, ficar no celular pra ela já é um vício. Tem gente que se ficar sem celular, a pessoa se mata. Entendeu? Então, depende. Tem gente... Hoje em dia, a maioria das pessoas é viciada em tela. Hoje em dia, a maioria das pessoas é viciada em internet. Aqui mesmo em casa, se cair a internet, ficar mais de 3 horas sem internet, eu já fico estressada. Então... Depende, mano. Aí vai fazer o quê? Vai proibir tudo? Vai proibir internet? Vai proibir tela? Vai vender celular? Tipo... É complicado, mano. Hoje em dia, eu acho que todo mundo é viciado. Pelo menos em tela. Todo mundo é. Lá na Europa teve apagão. Eu fico imaginando as loucuras que não teve lá. Porque eu, se ficar sem internet, ainda consigo porque ainda tem energia. Entendeu? Eu coloco um DVD pra assistir. Eu jogo um PlayStation com jogo que não precisa de internet pra jogar. Tá ótimo. Depois, na hora que voltar a internet, tudo bem. Mas, sem energia, eu já não sei, não. Que aí eu já ficaria louca mesmo. Mas não faz nenhum sentido isso. 18 anos. Nunca pôde, ali, a partir daquele dia, ele já pode jogar. Como é que ele vai saber se ele é predisposto para aquilo, né? Então, nós precisamos juntos... Isso daí se observa em outras solução, coisas. Né? Porque eu acho que é difícil a pessoa perceber que ela é predisposta àquilo. Mas uma coisa, senadora, que eu acho que vocês estavam comentando aí. Eu acho que a pessoa não percebe, mas as outras pessoas em volta dela percebem. Tipo, se tudo que você faz, você vicia em fazer, é meio de ficar suspeito, né? E eu quero dar minha opinião sobre. Se realmente faz tão mal para a população, proíbe tudo. Por que está regulamentando? Proíbe tudo que acaba com tudo. Agora, eu nunca aceitei fazer publicidade para casas de aposta que não estão regulamentadas. E eu recebo muita oportunidade, muitas propostas para fazer. Então, assim, tem as regulamentadas, que estão dentro da lei, e é o que eu faço. Mas eu acho, e se for decidido por vocês, que tem que acabar, eu concordo que tem que acabar. Dezembro de 2022 não havia regulamentação ainda, e a senhora já fazia publicidade. Vai Mas a minha tomando. assessoria jurídica buscou uma lei lá em 2018 que permitia. Alguma coisa assim. Ok, Na época, ela essa não lei, estava perdurou- regulamentada. Ela Uhum. perdurou até dezembro de 2023, onde foi que todo mundo estava fazendo. Ok, quanto a isso, e aí, como não estava Mas regulamentado... a Soraya é boa, desde fi. o princípio, já Vai lutava. tomando. Mas eu até admiro nesse sentido. Agora, uma pergunta aqui, batendo um papo. Como é que nós iríamos proibir os jogos no Brasil e evitar que brasileiros joguem em plataformas Não tem como dizer. estrangeiras? Do crack é proibido e tem Mas eu gente não que sei. usa. É a mesma coisa a Mega Sena. Eu, ano retrasado, Aí eu comprei 10 mil e concordo. ganhei nada. Então, tipo assim, na intenção de ficar bilionário, não fiquei. Então, tipo assim, eu pergunto pra senhora. Não ficou milionário? Não fiquei bilionária, era bilhões, Bilionário. né? Paguei 10 mil, perdi, não ganhei. Então, assim, eu que peço pra senhora, pra realmente, esse CPI das BES, eu acredito que vai ser muito boa, pra avaliar tudo e ver e chegar à conclusão, vocês, senadores, enfim, o que é melhor e o que é pior, e eu vou acatar o que vocês falarem, pode ter Eu certeza. entendo, eu só estou lhe dizendo que... Imagina. O que eu estou lhe dizendo é que nós não conseguimos coibir, foi o que eu estava explicando para o senador Cleitinho. Considerando que não conseguimos coibir, porque não há como, porque é muito fácil dizer, vamos proibir. Sim. Tá, como proibir? Ok, podemos proibir por lei, está proibido. Porém, está todo mundo jogando. Jogando em casas de apostas no exterior. E tem gente que joga em casa não regulamentada, tá? Sim. Casa chinesa. Aí é que tá. Então, aí que tá. Por isso que Vossa Senhoria pode nos ajudar, Ai, porque a senhora nossa. sabe... Gente, meu sonho é receber proposta dessas casas chinesas aí, pra eles falarem assim, não, a gente vai te pagar aqui, ó, 10 mil pra você divulgar o Tigre. Eu falo, tá, manda aí. Aí eles mandam o Pix, eu bloquear eles. Porque é lá da China, eles vão fazer o quê? Eu só não vou poder ir pra China depois, né? Talvez eu fique jurada de morte lá, mas de resto... Mas vai fazer o quê? Aí, quando for proposta de casa aqui do Brasil que seja regulamentada, que seja um valor bom, acima de 500 mil, aí eu vou estar aceitando. Mas se for abaixo disso, só vou aceitar as chinesas, só pra meter o golpe nos chineses, mesmo me bloqueando. Eles vão fazer o quê? Eles vão me processar? Não vai conseguir, vai ter que vir de lá pra cá. E se conseguir também, vai tomar no cu também. Eu vou embora do país, pra um país que não tem extradição, e aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Ou pago, sei lá, a multa deles também. Falando, você tá passando fome, meu filho? Toma aqui, ó, seus 10 mil de volta então, porra, sei lá. Mas eu vejo bastante gente que faz isso, que pega casa de aposta chinesa e depois vai lá e bloqueia os caras. Aí eu acho que só vai parar de receber as propostas, né? Mas aí não vai fazer falta também.
os meios. E, realmente, não havia nenhuma ilegalidade naquele momento, mas pode haver, sim, uma imoralidade. É outra questão. O que eu estou dizendo para a senhora é que, como nós não conseguimos coibir, não conseguimos cercar o Brasil de um muro virtual, eu ouvi dizer que nem mesmo, as pessoas, até mesmo na China, elas conseguem... que está conseguindo proteger realmente a área de Pequim de qualquer burla em relação à proibição. Então, nós não temos condições aqui no nosso país para isso. Então, o que estava acontecendo? Mesmo que seja apenas um jogo de azar. Gente, que ódio, não consigo aumentar o volume do negócio. Porque eu tô... outra conta, eu devia ter montado pra minha conta. Ok? O que estava acontecendo? Estão utilizando, o crime organizado vem utilizando as plataformas para lavagem de dinheiro, para evasão de divisas, evasão dos recursos aqui. Tem que fazer isso mesmo. O setor supermercadista trouxe um estudo muito sério, dizendo que eles perceberam a diminuição da compra de comida. Comida. Quem está devendo, deixa de comprar, e quem está desesperado para repor, deixa de comprar comida. Então, é algo que nós não conseguimos, nós perdemos para as bets. Mais uma vez. E outra, a senhora ganhou, a senhora ficou milionária, né? A senhora disse. Mas não foi com bet, não. A senhora pode nos falar com o que foi? Não foi com a Eu já tinha 30 WePink. milhões de seguidores quando eu divulguei, eu tenho minha empresa. Eu tenho minha... Gente, isso eu acho absurdo, tá? Esses bagulho da WePink. Mano, eu fui no shopping e aqui abriu um stand da WePink. Aí eu fui pra ver os... Eu nem gravei, eu pensei em gravar, mas na hora eu até esqueci. Eu peguei os body splash dela pra fazer os testes e descobri que Felca, que Felipe Leme, esse povo aí é tudo mentiroso, tá? Tudo mentiroso. Vocês são bom de mentiroso. Porque o negócio não é ruim, não. Não é ruim, não. O body splash da Virgínia não é ruim. Eu testei todos os body splash que eles testaram em vídeo. Eu não lembro se o Felca chegou a testar todos, mas eu sei que o Felipe testou vários. E são todos cheirosos. O único que não tinha lá era, eu acho que o de waffle, que não tinha. Mas os outros todos tinham e são todos cheirosos. Nenhum me deu vontade de vomitar, né? Assim, nada. Nada. Mano, se faz, mano. Nossa, eu preciso parar também, tá vendo? Eu sou meio besta também, que eu vejo e falo assim, nossa, eu vou comprar isso aí só pra testar. Se eu tivesse comprado, eu ia ter enfiado no cu. Porque... Bom, na verdade eu teria usado, né? Porque é cheiroso. Mas assim, não é um cheiro que o pessoal fala, nossa, que eu vomitei, que não sei o quê, que não. Eu não sei quem que começou com essa fake news, ou se de fato no começo... Os primeiros produtos que saíram eram ruins mesmo. Porque eu testei agora o quê? Depois de 1 ano dessa polêmica do Body Splash. Então, assim, não é cheiroso. Tipo assim, não é fedido. São bem cheirosos. Eu só não comprei nenhum porque eu não quero dar dinheiro pra Virgínia. Mas senão eu teria até comprado, viu? Porque é bem cheirosinho. A WePink é da WePink. A WePink, ano passado, faturou 750 milhões. Ah, é verdade, eu ia falar que eu fiquei surpresa que tem gente que realmente compra na WePink. Tipo, eu tava lá e tinha gente comprando. E eu fiquei, meu Deus, as pessoas realmente compram produtos da WePink. Mas pelo menos ali no quiosque, você não vai correr risco de você tomar um golpe da empresa, né? Que o pessoal falava que a Virgínia não mandava os produtos. Então já tá na lista, já pode comprar. Mas mesmo assim eu não compraria não, mano. Eu, sei lá, prefiro comprar um body splash do Boticário que seja, mano. Mas não da Virgínia, da WePink. Se eu não me engano. Então, eu não fiquei milionária com bet, não. Então, vale a pena a senhora continuar? Isso vai ser uma coisa que eu vou chegar em casa e pensar. Pode ter certeza. Não, isso já me Ficou ajuda. milionária Se a senhora pudesse uma influenciadora contrária, casamento nossa, também, ia ajudar né? muito. Porque a senhora não precisa do dinheiro dessas bets, ok? E tem muitas famílias, muitas pessoas que têm à disposição. Precisa, não é o seu porque caso, ela a senhora quer não tá ficar viciada. bilionária. A questão é que eu costumo dizer, eu não consigo jogar nem baralho. Eu jogo. Tá? Eu não consigo, mas tá Baralho é bom, eu jogo demais. Mas eu... Dominó, valendo. Ok, mas assim, então, há pessoas que não podem, né? Sim. Então, e por isso que eu não consigo compreender como é que se vicia nisso. Estou aprendendo, e é a tal da dopamina. Mas vamos continuar. Quais plataformas de apostas online firmaram um contrato publicitário com Vossa Senhoria nos últimos 5 anos? A senhora já respondeu. Aqui é a Esporte da Sorte e Blaze. Ok. Por meio de qual conta a senhora recebe o valor do seu contrato? Só a conta da empresa? É que eu tô olhando aí pro financeiro, ele me ajuda com isso. Financeiro. Qual é a conta? É a conta particular, a conta CNPJ? Ou é a PJ. conta própria? PJ. A senhora joga, a senhora firmou, a senhora tem uma PJ e a senhora fechou um contrato para dar publicidade. Sim. Então, a conta que a senhora divulgou para eles fazerem o pagamento, fazerem as transferências para a senhora, são de qual banco?
Hã? Qual banco? Santander. Ok. A Sabe meta por... está no contrato. Pois é, aqui não consta ainda. O contrato já está disponível à CPI e ele vai ficar guardado sigilosamente na CPI para que a nossa relatora tenha acesso ao inteiro teor dele. Tá? Perdão, senhor presidente. Senhora Virgínia, como a senhora está bem disposta a colaborar, e eu acho isso que a senhora vai ganhar hoje mais uns 10 milhões de seguidores com essa colaboração. Spoiler, ela perdeu. Olha, aqui no site já tem mais de 5 milhões de pessoas falando, sabe o quê? Maravilha, tem que acabar com isso, tem que acabar com isso. Então, depois a senhora vai fazer aí uma reflexão. Bom. Mas sabe, uma das questões, eu estou perguntando sobre banco... Ela perdeu, acho que uns 300 mil Dentre seguidores. os inquéritos que já estão em curso, nós conversamos com cerca de 3 delegados, inclusive aqui do Distrito Federal, que esteve aqui. Eu esqueci o nome dele, mas gostaria de destacar. Ele nos disse o seguinte, que muitos influencers não recebem conta para... Aqueles que não aprenderam ainda vão aprender aqui, né? Como é que se faz errado, mas a gente já sabe rastrear. Que eles não recebem conta corrente, conta bancária. Sabe como eles recebem? Bitcoin. A senhora faz ideia de como fazem para burlar isso? Não. Eles recebem por meio da conta da própria plataforma. Então, assim, quando a pessoa abre uma conta na plataforma do Tigrinho, por exemplo, um aviãozinho, sei lá, Rubim, Betão, não sei. A pessoa abre uma conta, aí o dinheiro dela fica depositado ali, sabe? Ali. Então, quando ela ganha, muita gente até tem reclamado de algumas bets porque não conseguem resgatar, às vezes, no mesmo dia, tem dificuldade para resgatar, então, ou dificuldade, assim, ou nunca resgataram. Há muitos processos judiciais já em relação a isso. Da Blaze, mas inclusive. alguns influencers, para burlarem, Portinho, para burlar, esse recurso fica depositado ali mesmo. Então, o pagamento acontece ali dentro. Então, ele gira, a BET gira. Então, gira esse recurso dentro de IPs, que são as instituições de pagamento. Ele não gira em conta bancária. Sabe? Essa conta bancária aberta. Eu não tá? sabia Só para te dizer. Então... Houve repasses financeiros variáveis atrelados ao número de cadastros, ao volume de apostas realizadas por seus seguidores ou às perdas financeiras por eles sofridas? Vou repetir para que todo mundo saiba. Nunca aconteceu isso. A senhora confirma a existência de contrato com a plataforma Esportes da Sorte, nos moldes conhecidos como cachê da desgraça alheia, Não. e que receberia percentual sobre a perda dos usuários? Não, nunca teve isso. Houve pagamento de adiantamento? Não. De onde foi que saiu essa informação? A senhora sabe nos dizer? A internet posta o que quer a hora que quer, né? E da imprensa, a senhora sabe? Da imprensa, você sabe, Silvia? De onde saiu? Revista Piauí. A senhora acha justo mentir sobre a senhora? Não, eu não A senhora acho já que- processou a Revista Piauí? Não, não processei. Então, assim, a senhora falou que foi muito difícil, né? Eu acho assim... Mas é que bom assim, senadora processar. Soraya, se eu for processar todo mundo que fala de mim, eu vou ficar vivendo um processo. Mas é que Eu a vou- Piauí tem muita respeitabilidade, entendeu? Mas Eu é também que- no processo Quem da é a Piauí um Revista veículo Piauí, gente? Que Mas tem um sabe o poder que eu e tem, acredito? e tem credibilidade. Posso te falar um negócio? Que eu acredito muito. Ah, pode até ter, mas a Virgínia é bilionária. E outra, ela já tá num patamar que foda-se o que falam dela. Sempre vai ter os 1 milhão de trouxa lá que vai seguir ela. Foda-se. Na justiça de Deus. Eu também não ia estar Eu não nem aí, acredito não. que eu estou onde eu estou à toa. Então, pode falar o que quiser de mim. Eu tive agora a oportunidade de vir aqui falar a verdade. Passei por isso, todo mundo me xingando, achando que era verdade. E hoje eu tive a oportunidade de vir aqui desmentir. E eu acredito que eu não sou tão abençoada à toa. Eu tenho filhos maravilhosos, um casamento maravilhoso, uma vida maravilhosa, um trabalho que eu amo. Eu amo fazer o que eu faço. Então, assim, se a revista Piauí quis lá agir de má fé, postar... Enfim, eu não vou gastar o meu tempo. Eu tenho tanta coisa pra fazer na minha cabeça que, assim, se eu for gastar meu tempo com revista Piauí, cara, eu posso ter esquecido minha vida. Eu esqueço tudo, esqueço meus filhos, esqueço trabalho, esqueço tudo. Então, deixa eu falar. Pior Fala o que que é, quiser, né? depois eu resolvo. Tá tudo certo depois no final. Vossa Senhoria, algumas perguntas podem ser repetitivas, mas é importante para a senhora deixar bem claro a oportunidade que a senhora diz que está tendo de esclarecer, né? Vossa Senhoria adotou alguma diligência prévia para verificar a legalidade das plataformas que promoveu? A senhora checou se estavam autorizadas a operar no Brasil? Sim, fiz tudo isso. Tá. Esportes da Sorte ou a Blaze tem alguma conta? A senhora sabe se eles têm algum vínculo com conta, com remessa de dinheiro no exterior? Eu não sei. Eu não tenho conhecimento A disso. Blaze eu acho que tem. Bom, ok. Tem muita coisa repetida. As publicações patrocinadas estavam identificadas como conteúdo publicitário, conforme a exigência do Código de Defesa do Consumidor e do CONAR? Sim. Em algum momento, representantes das plataformas pediram para que não fossem mencionadas informações sobre a sua regularização perante o Estado brasileiro? Nunca, até porque a gente tem que mandar pra aprovação. E eles aprovam todo o conteúdo e depois eles mandam pra gente, que a gente tem que colocar tudo direitinho pra não ter risco. A senhora atua apenas como influenciadora da BED ou tem alguma sociedade com alguma BED? Nenhuma sociedade, só influenciadora. A senhora acredita que seja um bom negócio ter essas casas de aposta? Não. Você acha que não se ganha dinheiro com isso? Eu acho que ganha dinheiro, mas eu, Virgínia, não seria sócia. Não entraria de sociedade porque eu tenho foco nas minhas empresas. Então, hoje eu não entraria de sociedade em nada. Eu tenho a WePink e a WPink, que o meu foco é eles, total. A senhora, em algum momento, foi instruída ou orientada a utilizar intermediários financeiros como empresas de fachada, criptoativos ou contas de terceiros para recebimento de valores? Nunca. Algum dia a senhora recebeu em criptoativos? Nunca. Algum dia a senhora recebeu em
em recurso dentro da própria plataforma para a senhora jogar? Não. Vossa Senhoria considera que seus seguidores estavam devidamente informados sobre os riscos dos jogos de apostas promovidos? Sempre. Pela senhora, sim. E por outros influenciadores? O que a senhora tem a dizer e o que a senhora pensa sobre o crescimento absurdo da jogatina no país, considerando que a partir de 2021, 2022, o Brasil passou ao topo de jogos digitalmente, sim. Eu acredito que o crescimento foi digital, mas eu acredito que sempre existiu, né? Esses jogos sempre existiram. E qual foi a outra pergunta que a senhora fez, que eu esqueci? Se a senhora tem se a senhora conhece Os influenciadores que agem de forma irregular ou com má fé? Todos que eu sigo e acompanho, todos deixam claro essas normas. Todos. Tá. Todos. Todos que eu sigo e acompanho. Ok. Bom, a senhora tinha ciência naquele momento lá atrás, mesmo não estava regulamentado, tá? Não estava, então não vejo. Mas eu queria saber se a senhora havia uma legislação sancionada pelo então governo Michel Temer, o que aconteceu em dezembro de 2018. Essa lei foi sancionada e ela determinava que o Poder Executivo deveria regulamentar a situação dentro de 2 anos prorrogáveis por mais 2. Nos 4 anos seguintes, 19 a 22, não foi regulamentado. Esse trabalho de regulamentação começou agora. Mas a senhora não estava na ilegalidade, vamos dizer assim. Tá? Elas estavam funcionando sem autorização do Poder Executivo por omissão do Poder Executivo. Omissão. Porque ele deveria ter feito logo que foi sancionada a legislação. Mas essa é outra história. Eu gostaria de saber da senhora se a senhora já recebeu informações de que seguidores seus, alguém pedindo socorro, dizendo que estava viciado, ou a senhora nunca ouviu falar sobre isso? Teve a vez que a pessoa não seguiu com o processo, então... Só uma vez a senhora soube de vício? A senhora já, por acaso, não teve conhecimento de pessoas que tiraram suas vidas, de separações, de famílias indo à bancarrota, de agiotas? Não. A senhora nunca ouviu nada sobre isso? A senhora joga todos os dias? Agiota é foda, hein, mano? A senhora joga quantas vezes por semana? Quando eu não tô sem fazer nada, eu jogo. Mas não é todos os dias, não. Eu vou... a verdade é que nas nossas redes sociais, as pessoas estão pedindo socorro, pelo amor de Deus. Então, eu acho que a senhora vive num mundo de 53 milhões e tal, mas existem milhões e milhões que não a seguem e que não pedem socorro. Mas eu acho que eles pedem socorro pra senhora, porque a senhora tem o poder de fazer alguma coisa. Eu não tenho poder de fazer nada. Quem me dera. Eu não tenho aqui. Então, aí tá complicado. Não, minha filha, você tem sim, que se as pessoas estão lá falando assim, Virgínia, para de divulgar a Beth, que eu tô passando fome. Aí é só você parar de divulgar a Beth. Tipo assim, você tem o poder de fazer alguma coisa assim, é que você não quer. É diferente, né? Vamos parar de tentar contornar as coisas. Se é pra ser mau caráter, é isso que eu falo. Eu sou mau caráter e eu assumo que eu sou mau caráter. Eu acho feio quem é mau caráter e finge que não é. Entendeu? Se é pra ser mau caráter, seja. E o pessoal adora. O pessoal adora. Finge que não, mas gostam sim de quem é mau caráter. Então, não, está complicado mesmo. Está muito complicado, porque nós precisamos nos unir para... Nós já perdemos, eu lhe dizendo. Bom, então a senhora não tem ciência de relatos de seguidores que afirmam ter se endividado, perdido patrimônio, desenvolvido vício em jogos, né? A senhora disse que a senhora joga quando não tem nada para fazer. A senhora disse que a senhora tinha muita coisa para fazer, que não tinha tempo e tal. Mas, enfim, vamos lá. A senhora tem ideia de quanto a senhora já ganhou com essas plataformas, jogando, eu digo, sem o contrato de publicidade? Não, já ganhei, já perdi. Nunca fez conta? Não. Porque seria bom a senhora fazer, para a senhora poder dizer para os seus seguidores assim, olha, porque eu tenho uma funcionária minha, que falou, dona Soraya, eu tô jogando, eu já ganhei 6 mil reais. Aí eu perguntei para ela assim, mas vem cá, e quanto você já perdeu? Isso eu não faço nem conta. Eu digo para a senhora que é mais, mas aí não é gostoso para fazer conta. O legal é contar o quanto que eu já ganhei. Pois é, então todas as pessoas que a gente tem conversado, dizem que a situação é mais ou menos essa, porque a pessoa que está viciada, ela não quer olhar para a realidade dos fatos, né? A senhora se arrepende de ter participado de alguma ação publicitária, considerando a repercussão social e os danos que estão sendo investigados por essa CPI? Olha, senadora, eu não me arrependo de absolutamente nada que eu já fiz na minha vida. E eu acredito que tudo serviu de ensinamento. Então, eu fiz e hoje eu tô aqui depondo para colaborar com vocês, então espero que ajude. Eu tenho certeza. E o importante, senhora Virgínia, e para todas as pessoas que às vezes acham que uma CPI não é
importante, muitas vezes porque inquéritos já estão em cursos, há outros órgãos fiscalizando, há outros órgãos investigando, mas a maioria das investigações e dos processos tramitam em segredo de justiça. Aqui uma parte, sim, inclusive o seu contrato. E nós temos o dever, a obrigação de não Meu Deus, divulgar. o áudio indo E temos embora. reprimendas, inclusive, se divulgarmos. É muito sério. Sim. E aí, a questão é, a CPI, olha que o tanto de gente nos assistindo. Então, a importância das CPIs. As CPIs têm um condão pedagógico muito grande e de trazer consciência. A senhora me disse que a senhora não sabia que jogos de azar, que essas plataformas, em geral, estavam, inclusive, Ela ficando sendo cada vez mais utilizadas longe do pelo meu crime ouvido organizado, esquerdo. pelas máfias Não. chinesas, igual a senhora disse. A senhora não sabia que, afora o jogo, há outros crimes aí acontecendo. Não. Vou ser bem sincera, não. Eu sei que tem as plataformas chinesas, mas eu não sei o porquê dessas plataformas chinesas, de onde vem, eu não sei. Gostaria que depois, em off, a senhora pudesse nos passar quem a senhora... Porque o que está ilegal no Brasil, quando a gente sabe, a gente tem, inclusive, a obrigação. Quando a gente é maior de 18 anos, a gente tem a obrigação de Mas é que falar. são várias. Essas Fala duas, plataformas... três, só eu não a gente não... Nossa, gente, não sabia disso. Não, que a gente tem obrigação de falar as coisas. Eu tenho que fazer o trabalho do governo agora, então por que o meu imposto não fica pra mim? Que tudo eu pago o governo pra fazer as coisas, mas no final isso tudo eu que tenho que fazer? Não tem nome. Como não tem nome? Essas plataformas chinesas, elas não têm nome. Tipo assim, elas é tipo um link e não tem nome. Não é uma casa de aposta, tipo, Exposta Sorte, Blaze, não é essas casas de apostas que estão regulamentadas. Elas não têm nome, e aí, tipo, a pessoa coloca o link, depois eu acho que esse link ele some. Acho que esse link não acontece existe Vai mais. arrumar Então eu não esse sei te áudio dizer